Olá, pessoal, paz e bem. Estamos na Semana Santa de 2025 e nós vamos gravar alguns conteúdos diariamente para ajudar a sua e também a minha reflexão nesse momento tão importante para a nossa fé. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pois bem, nesses dias nós vamos meditar sobre o sentido da celebração eucarística, das celebrações que nós vamos viver desde hoje, domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa, mas também nós vamos pegar em cada uma dessas celebrações um trecho que para nós será de reflexão da palavra de Deus. Hoje, o domingo de Ramos, e assim nós vamos começando, no domingo de Ramos nós temos uma celebração que é a junção de duas celebrações que a igreja, na tradição, foi vivendo ao longo dos anos. Primeiro, o domingo de Ramos, onde em vários contextos das diversidade da igreja no mundo, as pessoas repetiam o gesto daqueles cidadãos de Jerusalém, daquele povo de Israel, que começa a reconhecer em Jesus o Messias, aquele que foi prometido por várias vezes aos profetas. Eles começam a entender pelos sinais que de fato Jesus era o prometido. Se você pegar o Evangelho, principalmente São João, você vai ver que a manhã daquele domingo, onde as pessoas subiam nas oliveiras, pegavam os ramos e aclamavam Hosana ao filho de Davi, vem do contexto da ressurreição de Lázaro, em que Jesus ressuscita o morto Lázaro 4 dias depois, vai ao jantar em Betânia e logo em seguida, naquele dia de domingo, que hoje nós chamamos de domingo, né? Ele vai e é aclamado por aquele povo entrando em Jerusalém. O mundo cristão, nas suas diversas culturas, começou a celebrar, fazendo memória disso, como hoje nós fizemos na igreja. Pegamos os ramos, aclamamos ao Senhor. Como eu dizia no encontro da Crisma, não é um teatro, mas sim é a repetição de um gesto que aquele povo fez há 2000 anos atrás e nós fazemos porque reconhecemos em Jesus o Senhor que eles esperavam e também entendemos que Ele é o Senhor que nós sempre esperamos. Por outro lado, a celebração da paixão do Senhor já é o contexto da Páscoa que vai ser vivida na semana que vem. Por isso, o nome da celebração é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós aprendemos que é uma celebração de antíteses, porque de um lado nós começamos a aclamar Jesus como Senhor da nossa vida, Hosana, que significa salva-nos, Senhor. Por outro lado, já terminando a procissão, entramos no templo e na liturgia da palavra já começamos a ver a conotação da paixão. E somos também levados a repetir como o povo de 2000 anos atrás. Crucificam, crucificam. Uma celebração de antíteses inicia a Semana Santa com aquilo que é o primeiro passo da paixão, ou melhor, o primeiro passo da Páscoa, que é a paixão do Senhor. Já começamos a viver a celebração da Páscoa, de um modo ou de outro. E isso se revelará cada vez mais no Tríduo Sagrado. Mas nós vamos chegar lá. Mas eu quero separar para você, para a sua reflexão e para a minha também, uma passagem do Evangelho de hoje. Um trecho que me tocou o coração de iniciar a nossa Semana Santa com ele. É do Evangelho de São Lucas, do capítulo 23, do 27 ao 31. Seguiam uma grande multidão do povo, inclusive de mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Tendo voltados para ela, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque vem dias que lhe dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não engendraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós,
e as colinas, cobre-nos, porque se com o lenho verde fazem isto, com o lenho seco, o que acontecerá? Pois bem, uma passagem um pouco inusitada, né? Aquelas mulheres choravam, lamentavam por Jesus, tinham pena, tinham uma compaixão de Jesus, porque Jesus sofria aquele suplício da cruz, e Jesus volta para elas e fala que elas não devem chorar por ele, elas devem chorar por elas e pelos seus filhos. O que nós podemos tirar deste mistério que sai da boca de Jesus? Eu já quero trazer para a nossa realidade. Muitas vezes nós celebramos a Semana Santa, você que já teve a oportunidade de celebrar outras vezes, e você que vai celebrar pela primeira vez, nós corremos o risco de entender o sacrifício, a paixão de Jesus e ter pena de Jesus. Então eu vou na igreja e vou participar daquilo para chorar pelo Senhor. E Jesus nos recorda que a gente não tem que ter pena dele. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz: Deus o exaltou sobremaneira, por conta do seu esvaziamento, da sua kenosis. Então, Jesus olha para nós como olhou para aquelas mulheres e nos quer lembrar que nós não estamos celebrando esse mistério para chorar por ele, porque um coitadinho foi crucificado injustamente, porque ele sofreu injustiça. Não, não é isso. Não é esse o propósito. Quando ele diz para elas e repete para nós hoje, chorai por vós mesmos, ele quer nos recordar que celebrar esse mistério é olhar para as nossas próprias culpas e saber que as nossas próprias culpas é que colocaram ele na cruz. Nós condenamos o Senhor e por isso nós devemos chorar por nós, pela crueldade das nossas ações. E se você não se sente cruel em muitas das suas ações, desculpa, você não se conhece. Nós, pelo nosso pecado, nós ofendemos a Deus, ofendemos aos nossos irmãos. Então nós devemos chorar por nós, celebrando a paixão de Jesus. Muitos olham a cruz do Senhor e ficam com pena. Um inocente foi morto. De fato, um inocente foi morto. Mas nós devemos olhar para a cruz com um entendimento maduro na fé de que aquela cruz existe por conta do nosso pecado. Do amor de Deus que vem redimir os nossos pecados. Nós devemos chorar por nós. Chorar por nós porque se fizeram isso com ele, o lenho seco, o lenho verde, ou seja, aqui tem vida, quanto mais nós, lenhos secos, que somos cheios do pecado e por isso essa é a secura da nossa vida, se com ele fizeram o que fizeram. E é interessante que ele fala muito da nossa época, né? Dias virão em que uma mulher estéril será motivo de alegria, de bem-aventurança, que uma mulher que não amamenta será motivo de bem-aventurança. Será que isso não fala conosco no nosso dia a dia? E pegando essa situação da maternidade, nós pegamos várias outras em que nós estamos ficando deturpados e tudo isso, no fundo, é a ação do mal que vai nos tirando da razão e da vontade de Deus para nós. Digo às mulheres que muitas vezes não pensam em filhos e acham isso como certa abominação, mas Jesus parte desse exemplo para falar de todos. Ele não está falando com as mulheres, mas também com os homens e com todos aqueles que vão se deixando levar pelo inimigo de Deus e vão saindo da razão. Olhar para Cristo, que vai se crucificar por nós, se deixa crucificar por nós, é pensar na nossa iniquidade e no que nos tornamos e olhar para Ele
vendo a misericórdia que nos abraça e pedir perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz e bem a você. Amanhã, segunda-feira santa, mais um vídeo, mais uma reflexão. E de dia em dia nós vamos chegando ao grande momento de celebrar a Páscoa do Senhor. Até lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.